Olá, galera concurseira, eu sou Alexandre Portela e a gente vai começar estudando estatística básica, perfeito? Esse módulo foi preparado com bastante tempo, com bastante pesquisa, basicamente é como se fosse um livro, realmente. A gente vai seguir as ordens de um livro, começando daquela coisa bem básica, explicando aquilo que você talvez não tenha visto, talvez tenha perdido. Tá? Que é uma coisa que os meus alunos, de forma recorrente, em sala de aula reclamam, que fica jogado, tá entendendo? Então, o que acontece? Nesse módulo, eu puxei assunto por assunto, estou esmiuçando, estou dando nome às coisas para você poder entender, perfeito? Então, olha aí, eu sou Alexandre Portela e a gente está vendo o assunto estatística básica. Bom, estatística é uma coleção de métodos para planejar experimentos, obter dados e organizá-los, resumi-los e analisá-los, interpretá-los e deles extrair conclusões. Triola, 1998. Triola é um novo autor, tá? É um rapaz novo, perto dos outros aí, perto dos outros, não estou dizendo que ele é novo, né? Mas perto do Antônio Arnaud Crespo, perto do Bussab, que são os caras que são a base dos concursos públicos. Triola é um cara mais direto ao assunto, certo? Então, como você pode ver, ele explica perfeitamente a ideia de estatística. Na estatística você vai ter uma coleção de métodos, tá? Logo, o método é uma ideia de método científico, realmente, tá? Foram métodos estipulados para a gente correr com ciência. Para planejar experimentos. Nesses experimentos a gente vai obter os dados, né? Os dados são as informações que a gente vai tirar. Esses dados vão ser organizados, né? Eles vão ser resumidos em tabelas, eles são resumidos em gráficos para tornar a decisão mais rápida, né? Depois a gente analisa, interpreta e deles a gente bota a conclusão, que vai normalmente ser a tomada de decisão na estatística. Perfeito? Estatística começou a tomar cara de ciência na década de 60, quando o homem foi à Lua. Na realidade, as fotos foram tiradas e fotos de planetários, né, foram montadas para se fazer um mapa do universo. E a estatística, através da estatística inferencial, criou uma teoria de como seria esse mapa. Quando o homem foi à Lua e fotografou a partir da Lua o universo, se concluiu que eles tinham uma margem de erro de menos de 0,1%. Então a estatística tomou cara de ciência realmente nessa época. E a gente começou a tomar o método científico a partir daí. Perfeito? Né? Então vamos lá. Método estatístico é o método que admite todas as causas presentes, variando-as, dada a impossibilidade de manter as causas constantes, registrando estas variações e procurando determinar influências que cabem a cada uma delas. Bom, cabe à estatística analisar todas as possibilidades possíveis. A partir de uma variável, a partir de um fenômeno, a partir de uma pesquisa, eu posso trabalhar com uma situação em que a variável é sempre constante, por exemplo, matemática, química, física, ou você pode trabalhar com variáveis envolvendo sociologia, o povo, por exemplo, estatura, influência da alimentação no tamanho, na altura, no peso, influência do saneamento básico, né, e da falta de saneamento básico, né? Então eu posso trabalhar com variáveis que podem sempre ser constantes, como eu disse para você, por exemplo, causa de alimentação, né? Você pode ter alimentação voltada ao povo, até porque você tem também o indivíduo que ele pode ser considerado com uma má alimentação, ele pode ter uma inanição, né? Então é uma variável, isso não é uma coisa contínua, né? E essas variáveis que não têm uma continuidade, como eu coloquei para você, né? Normalmente o indivíduo bem alimentado, o indivíduo que, do meu jeitinho, né, gordinho, ele tem acesso a muita comida, né? Mas dependendo do tipo de comida que você come, você pode estar bem alimentado ou não. Você pode estar sofrendo de inanição também sendo gordo, porque você não tem os elementos nutrientes que você precisa. Então isso não é uma variável constante.
Por não ser uma variável constante, a estatística trabalha melhor do que trabalhar com uma função, do que trabalhar com uma progressão, do que trabalhar com qualquer outro tipo de função. Perfeito? Então, o método científico da estatística, ele é bom para se trabalhar quando as variáveis não são constantes. Perfeito? Fases do método estatístico. Gente, muita gente se pergunta, quando eu comento isso, se isso é importante para o concurso. Cara, é importante sim, para você entender o que você está fazendo quando você está calculando média, moda, mediana. Quando você parte para a estatística como coeficiente de variação, como desvio padrão, principalmente, que é uma coisa que todo mundo ouviu falar, mas não sabe como funciona. Isso porque ele não entende o método científico. Ele não entende o para que ele está fazendo aquilo. Perfeito? Então vamos dar continuidade aí. Fases do método estatístico. As várias fases do método estatístico estão delineadas a seguir. As etapas descritas nas seções de planejamento, coleta, crítica, apuração e exposição constituem a estatística descritiva, enquanto a seção de análise constitui a estatística indutiva ou inferencial. Bom, a estatística inferencial, ela não faz parte da estatística básica, tá? Então a gente vai passar meio que en passant por isso. Nosso curso vai correr em cima da estatística descritiva, que é necessária para o nosso concurso. Perfeito? Que é a mais comum dentro do concurso público. Estatística indutiva ou inferencial é uma estatística mais voltada a concurso como analista e auditor fiscal, né? É uma estatística muito além. Perfeito? Então eu vou passar, não é que não vai ser comentado, vai ser comentado, mas vai ser um pouco mais en passant. Mais profundamente é a estatística descritiva. Perfeito? Bom, primeira fase da estatística é o planejamento. Gente, como qualquer projeto, eu preciso planejar o que eu vou fazer. Quer dizer, isso para que não haja erros, minimizar a quantidade de erros. Já planejado já é difícil, imagina quando você minimiza, né? Quando você não minimiza. A primeira etapa consiste em planejar o modo como serão realizadas as fases seguintes, determinando o objetivo da pesquisa e os métodos que serão utilizados. Gente, você tem que ver isso. Por exemplo, para eu trabalhar, por exemplo, para o estudo de população de morcegos dentro de um pomar ou dentro de uma floresta, é uma coisa. Agora, a partir do momento que eu vou trabalhar com uma epidemia, é outro processo. Então, nessa fase de planejamento, a gente vai tomar decisões de como a gente vai conduzir o nosso método estatístico. Perfeito? Aqui a gente vai saber, por exemplo, para trabalhar com morcegos, o máximo que eu vou usar é aquele roupão para evitar mordidas ou evitar alguns problemas, vou ter que usar coturno, eu vou ter que analisar durante o dia ou durante a noite, já com uma epidemia não. Dependendo do tipo de epidemia, padrão H1N1, eu vou ter que perceber que os meus aferidores, né, os meus pesquisadores, eles não podem estar resfriados, não podem fazer parte desse grupo mulheres grávidas, né, pessoas que têm bronquite ou qualquer afecção respiratória não podem fazer parte desse grupo. Então, nessa fase, eu tomo essas decisões. Perfeito? É nessa fase que eu vou tomar essas decisões. Nessa etapa, são definidos os objetivos, as características da amostra, o método de aquisição e o processamento dos dados. Ou seja, simplesmente eu vou definir o que eu vou fazer, como eu vou conduzir essa pesquisa. Perfeito? Então aqui eu conduzo assim. Tudo bem? Então vamos dar continuidade. Primeira fase do método estatístico era, no caso, o meu planejamento. Primeira fase é o meu planejamento, a minha organização, antes de tomar decisão. Segunda fase é a coleta dos dados. Particularmente, né, eu costumo dizer que essa é a verdadeira primeira fase. Né? A primeira fase, na realidade, é essa. A coleta dos dados, como o próprio nome diz, é a coleta dos dados direta ou indireta da informação que eu estou estudando. Então eu costumo dizer, eu particularmente costumo dizer, que a coleta, na realidade, é a verdadeira primeira fase. Né? Que é a hora que você coloca a mão no problema. A coleta direta dos dados acontece quando os dados são obtidos pelo próprio pesquisador, tá certo? Através de levantamento de registros, nascimentos, óbitos, nota fiscal, impostos, etc. Tá?
Então, por exemplo, um censo é uma coleta direta, em que você retira a informação direto da fonte, né? Por exemplo, todos os dias nascem crianças, então aquele momento que você está registrando aqueles óbitos, se eles forem levados a partir dali, é uma coleta direta. Basicamente, coleta direta é quando você retira a informação direto da fonte, ou seja, o próprio pesquisador fuça isso, tá legal? Os coletados indiretamente através de inquéritos ou questionários, né? No caso, como eu disse para você, é o caso do censo, né? Quando você tem questionários, inquéritos, mas de qualquer forma, né? Essas informações aparecem direto da fonte, elas não são previamente tratadas, perfeito? A coleta direta pode ser classificada quanto ao fator tempo como. Isso é o importante, tá? Isso aqui é muito importante. Isso pode ser cobrado no seu concurso, tá? Isso faz parte da ideia de amostragem, né? Coleta contínua ou registro, quando é feita continuamente, tal como a de nascimentos, óbitos, frequência dos alunos, as aulas e etc. Então, entra aqui o diário de classe do seu professor na escola. Entra aqui o número de óbitos quando são anotados no hospital, o relatório mensal do hospital. O número de nascimentos, quando toda criança que nasce, obrigatoriamente recebe um primeiro registro, né? Então, no momento que a criança nasce, a assistente social dá um pré-registro para essa criança, né? Então, nesse momento, já está sendo analisada a frequência de nascimentos, frequência de óbitos dentro do hospital, certo? Então, isso é coleta contínua, isso nunca para, ela ela é continuada, né? Ela nunca vai parar. Periódica, feita em intervalos constantes de tempo, como o censo, por exemplo, que é 10 anos. Muita gente chega para mim e fala, poxa, peraí, mas isso aqui não vai acontecer para sempre? Sim, vai acontecer para sempre, mas dentro de um intervalo de tempo. Ela não é como a coleta contínua, onde você invariavelmente vai analisar todos os dias. Ela nunca para. O censo para no momento em que você definiu, por exemplo, lá censo 2010, definimos, saiu o resultado do censo, a gente para ali para começar de novo só em 2019 para terminar em 2020, certo? Ou seja, o censo funciona assim, né? De 10 em 10 anos, nós fazemos a coleta, nós fazemos a pesquisa e assim ele funciona. Então, o que acontece? Daqui a 10 anos, de novo, vai rolar o censo. Então, ele não tem continuidade, ele para e dá continuidade no outro período. Perfeito? Ocasional, quando é feita extemporaneamente, a fim de entender a uma conjuntura ou uma emergência, no caso de epidemias. Por exemplo, eu costumo dar como exemplo o caso da gripe H1N1, certo? Foi uma situação que nos pegou de surpresa, apesar da gente já saber que ela estava se espalhando pelo mundo da maneira que foi, mas, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro pegou a gente muito despreparado, né? O Rio de Janeiro não imaginava que iria ser dessa maneira. Então, nesse caso, se fez imediatamente uma pesquisa, né, baseado nas informações que nós tínhamos, e nós fomos retirar. Só que, para você ter ideia, o resultado dessa pesquisa só terminou agora, quase 2 anos depois. Perfeito? Quer dizer, esse ano a gente chegou à conclusão das informações que nós coletamos naquela época. Então, nós não estávamos preparados para o que aconteceu. Tá certo? Então, por isso que a estatística é importante. Temos que estar preparados para qualquer coisa. No Brasil não temos terremotos, no Brasil não temos maremotos, no Brasil não temos tsunami, mas um dia, se isso acontecer, a gente não está preparado, porque a população não é preparada para isso, certo? Então, essa é a ideia. Uma coleta ocasional acontece no momento da epidemia, no momento da catástrofe, no momento dos dados, no momento que acontece determinado problema. Tá certo? Então, nós temos que estar preparados para esse tipo de coisa. Essa é a função da estatística. Perfeito? Coleta indireta. Como o próprio nome diz, a coleta indireta vai trabalhar em cima de uma coleta de outro. É diferente, por exemplo, do caso do censo, em que você tem o questionário e o indivíduo esbarra com essa situação.
né? Por exemplo, você tem o questionário, o indivíduo esbarra com você, ele vai lá, tira a informação, leva para o pesquisador. Tá? Isso é coleta direta, que aquela informação não foi tratada pelo pesquisador, só foi levada do pesquisador só foi levada do indivíduo que coleta para o pesquisador, ele não tratou essa informação. No caso de uma coleta indireta é o contrário. Essa coleta indireta, o pesquisador vai pegar uma informação tratada por outro pesquisador. Então, dependendo do que acontece, às vezes ele quer apenas um pequeno aspecto da pesquisa daquele cara. Entendeu? Então, no caso de coleta indireta, as informações não vêm diretas da fonte. Elas já foram tratadas. Então, por exemplo, a coleta se diz indireta quando é inferida de elementos conhecidos. Coleta direta. Como, por exemplo, podemos citar a pesquisa sobre mortalidade infantil, que é feita através dos dados colhidos por uma coleta. Por exemplo, o caso da mortalidade infantil, ela é estudada dentro da coleta do número de nascimentos. Ela é uma comparação, o número de nascimentos com óbitos. Então, o que ele faz? Ele pega a coleta, né, no caso a pesquisa, número de nascimentos, depois pega o número de óbitos e compara para estudar a mortalidade infantil. Perfeito? Então ele trabalha com a informação que já foi tratada por outro pesquisador. Perfeito? Então isso é chamado de coleta indireta. Essa informação já passou por outro pesquisador. Perfeito? Crítica aos dados. Gente, a gente tem que criticar os dados, sim. A gente tem que analisar o tempo inteiro os dados, sim. Porque podem haver falhas sistemáticas. Gente, estatística trabalha com matemática. Matemática não tem erro, matemática não aceita dupla resposta ou dupla entrada, tá? Porém, existem falhas sistemáticas, ou seja, falhas no sistema. A pessoa que está coletando a informação pode ter cometido algum erro, a pessoa que extratou a informação pode cometer algum erro de matemática. Então, os dados têm que ser sempre criticados, né? Eu costumo usar um exemplo que na eleição de 2012, 2008. Foi na eleição de 2008. Foi eleição em 2008, 2004? Houve uma eleição, melhor dizendo. Houve uma eleição em que foi feita uma pesquisa, né? Então, o Vox Populi estava fazendo pesquisa de boca de urna, pegando as informações de determinadas pessoas. Bom, nós trabalhamos com uma coisa chamada amostra. Dependendo do número de eleitores de uma determinada urna, eles pegam um percentual, normalmente 1%, ou 10%, ou 1%, ou 0,5%, né? E analisam esse 1%. Então, por exemplo, numa determinada urna, na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, o pesquisador perguntou a 10 pessoas em qual candidato eles votariam para prefeito, né? Então, no caso, foi 2008 realmente, né? Então, eles perguntaram em qual candidato eles votariam para prefeito. Bom, naquele momento em que eles perguntaram, eles pediram 1% do número de eleitores daquela urna. Ou seja, eram 10 pessoas que ele tinha que perguntar. Só que as 10 pessoas ao que o pesquisador fez a pergunta eram da mesma família. Então todo mundo respondeu o mesmo candidato a prefeito, né? Aquelas 10 pessoas responderam que iam votar no mesmo candidato. Então, o que aconteceu? O aferidor foi lá e colocou 10 pessoas votando no cara. Ou seja, 100% daquela urna votou no determinado prefeito, num determinado candidato. Acabou. Certo? Então, você tem que ter uma crítica para ter noção que se a pesquisa não é bem assim, né? Quer dizer, poxa, tudo bem, pode acontecer, mas 100% de precisão, ninguém é 100% sempre. Não é 100% sempre, né? Então, ele poderia ter criticado isso, mandado o aferidor ir de novo lá e verificar realmente se isso aconteceu. Realmente isso estava estranho. Mas como é uma pesquisa rápida, veloz, né? Então o que acontece? Os dados realmente são absorvidos numa velocidade muito grande, tá? Então, num determinado horário, apareceu o 100%, logo depois, a crítica aos dados retirou essa situação, né? Então,
Como a pesquisa de eleição é uma coisa muito rápida, né, bateu na mão do pesquisador, o pesquisador olhou, opa, 100% não, mandou o aferidor voltar. E aí a medida já mudou, mas continuou alta para aquele determinado candidato, 60% mais ou menos. Então, quer dizer, se ele não tivesse criticado os dados, ele iria passar uma informação para a população errada. Então, nessa fase de crítica dos dados, você tem que estar muito ligado, porque você tem que colocar a sua experiência realmente. Tá certo? Então foi isso que aconteceu. Quer dizer, se o pesquisador não está ligado e olha e manda refazer, eu ia ter informação errada. Então, pela velocidade da informação, pela velocidade da pesquisa, você conseguiu consertar isso rapidamente. Tá? Mas a crítica tem que ser mantida o tempo inteiro, porque o sistema pode cometer falhas. Perfeito? Então, os dados obtidos devem ser criticados à procura de falhas sistemáticas no planejamento, aquisição e armazenamento dos dados. Perfeito? Então, vamos dar continuidade. Apuração dos dados. Gente, a apuração nada mais é do que contagem e organização, mais nada, né? Nada mais é do que a soma e o processamento dos dados obtidos e a disposição mediante de critérios de classificação. Ela pode ser manual, eletrônica ou eletromecânica, né? Todo mundo conhece a história do censo de 1910, em que um pesquisador desenvolveu o sistema de cartão perfurado e ele inventou uma máquina que seria o precursor do nosso computador, né? Ele inventou uma máquina que essa máquina lia o cartão perfurado. Então ele conseguiu fazer o censo que estava levando 10 anos para ficar pronto em 1 ano. Certo? Para falar a verdade, os dados foram contabilizados em 1 mês. Ou seja, ele reduziu a menos de 10% o tempo de utilização. Certo? Então todo mundo já ouviu falar disso. Quer dizer, o pesquisador entrava com um cartão perfurado, com as perguntas que ele queria, perfurava com um palito de dente realmente, levava isso para o pesquisador passava numa máquina eletromecânica que tinha agulhas, né, contabilizando, e essa contabilidade foi feita em menos de 10% do tempo que se fazia anterior. Agora, pode ser uma contagem manual realmente, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente tem a eleição de lá feita ainda no processo manual, em que na realidade você não tem nem o nome do candidato, né? O candidato a presidente você escreve no quadradinho, né? Então, quer dizer, isso dá uma garantia maior ao povo de que ele está realmente falando, está fazendo aquilo que ele realmente está dizendo. Então ele anotou ali, colocou, só que isso cria um problema para a gente, que essa contabilidade é manual. Então isso leva muito mais tempo. No nosso caso, que a gente tem a eleição eletrônica no Brasil, a eleição eletrônica no Brasil dá uma garantia, porque ao final do dia a gente já sabe quem é o presidente, quem é o governador, quem são os determinados candidatos, né, mais importantes ali, né, naquela faixa, e já estão eleitos. Perfeito? Então essa é a ideia. Beleza? Então, apuração dos dados nada mais é do que isso. Apurar os votos para a eleição de prefeito. Nada mais é do que isso. Contar e processar. Organizar, separar e acabou. Perfeito? Então é um processo muito simples. Tá ok? 5. Exposição. 5. Exposição ou apresentação dos dados. Os dados sempre devem ser apresentados de forma adequada, seja através de tabelas ou gráficos, seguindo os critérios determinados no planejamento e utilizados no processamento dos dados. Bom, gente, presta atenção numa coisa. Se a informação deveria ser jogada para você do jeito que veio da fonte, então eu não precisava ter estatística. Certo? Os dados, a partir do momento que eles são apurados e organizados, a gente tem que expor as informações. E expor as informações nada mais é do que expor isso daí numa forma de uma tabela ou de um gráfico, para que você possa tomar decisões a partir daquilo, para que você possa se inteirar daquilo que você está estudando. Perfeito? Então, isso daí é usado depois do processamento dos dados. A partir do momento que você processou os dados, processados, separados, numerados, contados,
Não tem história. É só você separar isso numa tabela, que pode estar sendo definida por elemento e quantidade de repetições, ou então faixa, quantidade de elementos, tá legal? Ou até mesmo um gráfico. Então, gente, tira da cabeça essa ideia de que gráfico está ali para atrapalhar. Gráfico não é uma coisa feita para ser difícil de ser lida. Gráfico não foi feito para atrapalhar. Gráfico foi feito para você estudar um determinado aspecto e tomar a decisão imediatamente. Perfeito? Então, essa é a função da exposição à apresentação de dados. Certo? Através de gráficos e tabelas, você vai poder se inteirar totalmente de uma situação da população. 6. Análise. A última etapa do processo estatístico consiste em tirar conclusões sobre os dados, levantados e processados, inferindo conclusões sobre o todo da população, a partir de dados coletados de uma parte representativa da população, a amostra. Gente, a gente vai trabalhar com essa ideia. Uma ideia que eu coloco para você foi, por exemplo, no caso da crise da gripe H1N1, tá? Nós chegamos ao fim da pesquisa neste ano. A gente descobriu o que aconteceu neste ano, porque a gente trabalhou com a população. Trabalhando com a população, você tem vários problemas. Primeiro problema, inviabilidade monetária. Você gasta muito dinheiro para poder trabalhar com a população inteira. Segunda, é a inviabilidade logística, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro é um estado pequeno. Rio de Janeiro é um estado muito pequenininho. Agora, por exemplo, nós temos 80 e 90 municípios hoje, né? Porque tem alguns municípios que estão se emancipando. Quando você fala em Minas Gerais, você tem 800 municípios. Em outras palavras, você tem 10 Rio de Janeiros ali dentro. Tem município de Minas Gerais que é do tamanho do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a inviabilidade logística de se trabalhar com a população é grande. Porque você vai ter que se deslocar, se desmembrar, separar a equipe para poder tirar a informação. E quanto maior vai se tornando isso, maior vão ser os números de erros no sistema, erros sistemáticos, erros de contagem, erros de organização. Quer dizer, tudo em virtude do tamanho da nossa estrutura. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com um elemento representativo da população, é a amostra. Então, esse elemento representativo da população amostra, ele pode ser uma percentagem de 1%, 5% ou 10% da população. Não estou dizendo que você não pode tomar outros percentuais. Dependendo da necessidade, você pode ter percentuais especiais. Mas esses aqui são a base da minha pesquisa. São a base da minha pesquisa indutiva. Perfeito? Então, trabalhando com uma amostra desse tamanho, você já tem sistemas, você já tem métodos para se trabalhar e se organizar isso daí. Perfeito? Então, no caso da análise, nessa análise do processo, é a última fase. Ela é a fase em que eu vou tomar decisões. Ela é a fase onde eu vou entender o que está acontecendo. Ela é a fase que eu vou chegar e vou entender. Pô, não, peraí, tá acontecendo isso. Esse troço se comporta assim. Realmente é verdade o que colocaram pra gente. Né? A gripe H1N1 ataca principalmente as pessoas que tenham problemas respiratórios, mulheres grávidas ou pessoas que já estejam resfriadas, né? Estão debilitados por algum outro tipo de doença. Então, essa pesquisa chega a essa informação. Então, você vai inferir conclusões sobre a população a partir da amostra. Então, uma amostra, se ela for bem feita e coletada no padrão 1, 5 ou 10%, ela vai representar a população perfeitamente. E você vai ver isso dentro do nosso curso. Perfeito? Então, eu sou Alexandre Portela, a gente vai dar uma pausa. No próximo bloco eu vou dar continuidade a isso aí.